Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para transmitir mais uma mensagem. Mas antes, vamos louvar. Homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que não tema a morte, se Cristo lhe pedir. Deus quer homens de valor. Levante suas mãos e vamos orar. Senhor nosso Deus, estou aqui para transmitir mais uma mensagem. Dá-me sabedoria e dar compreensão ao meu ouvinte. Nos abençoe e seja conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei sobre questões difíceis de entender na semana passada, hoje eu gostaria de falar sobre a vida dos profetas. E a sequência sobre 2027 nós daremos continuidade na semana que vem. Mas gostaria de dizer aqui algo. Você se lembra da história daquele homem que ocupa um cargo nobre na igreja, que estava há muitos anos transgredindo o sábado? Para ser preciso, há 15 anos ou mais. Logo em seguida, daqueles dias que ele caiu e se machucou, dois rapazes que estavam na sua casa também saíram de moto, caíram e se machucaram. Vê como às vezes estar na companhia de pessoas que vivem deliberadamente em pecado pode nos afetar também. Mas falando aqui sobre o estilo de vida dos profetas, que não era nada fácil, em Lucas, no capítulo 2, versículo 34, Simeão, após abençoar Jesus quando era apresentado no templo, ele abençoa Jesus e faz ali declarações muito importantes para sua mãe. Ele diz que Jesus seria tanto para a ruína como para levantamento de muitos, e que também seria alvo de contradição. Ou seja, aqueles que crescem em Jesus seriam levantados, e aqueles que desprezassem Jesus seriam humilhados, sofreria a condenação do juízo. Jesus também seria alvo de contradição. Muitos diziam, ele não pode se igualar a Deus, porque ele é um homem comum. Ele não pode ser um profeta, porque ele cura no sábado. E eles citavam que Jesus blasfemava por se igualar a Deus e por curar no sábado. Ele não era digno de receber o título de profeta. E também em Jeremias, capítulo 1, versículo 10, fala que Jeremias, Deus o chamou para constituir sobre reinos, para arrancares, derribares, para destruíres, arruinares, e para plantares e edificares. Aqui fala mais sobre destruir do que edificar. Por quê? Porque mais seria os que se levantaria contra Jeremias do que os que se levantaria em favor de Jeremias. Seria poucos os que iriam aceitar a sua mensagem, porém seriam muitos os que iria desprezar. E Isaías 41:12 tem uma promessa para os ungidos de Deus, de que todos aqueles que se levantassem contra os ungidos de Deus, que fizessem guerra contra os ungidos de Deus, seriam reduzidos a nada. Em Deuteronômio 11, a partir do verso 26,
Deus promete bênção e maldição. Bênção para os que andam na obediência e maldição para os que vivem na desobediência. Por exemplo, Noé, ele foi obrigado a amaldiçoar o próprio filho, o irreverente filho. Eliseu amaldiçoou 42 rapazinhos que zombaram ele, desprezaram ele. Então, homens de Deus proferindo maldição. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas a maldição de Balaão cola? Não. Golias tentou amaldiçoar Davi, mas Davi é derrotado por Golias? Não. Davi foi por Deus conduzido ao triunfo. Nem sempre era fácil ouvir os profetas, porque eles às vezes eram duros, porque eram verdadeiros, eles não eram bajuladores. Eu pergunto para você, você ao pregar usa de bajulação? Os seus ouvintes elevados a dar risada ou elevados a refletir? O que a sua mensagem provoca? Risos ou reflexões? Se diz que é mais fácil amar uma doce mentira do que amar uma dura verdade. E hoje as pessoas, elas amam e preferem a mentira. Em Isaías 30, do 10 ao 11, o povo da época pede Isaías para que profetize mentiras, profetizem ilusões, porque o povo não queria saber da verdade. Mas a mentira destrói e a verdade edifica. Muitos veem Jesus como uma pessoa do politicamente correto, amigo, companheiro de todos, que evitava se indispor com alguém. Mas Jesus muitas vezes foi firme no seu ministério e foi também radical. Quando Pedro se dirige a Jesus dizendo: Mestre, tu não deve morrer, tu não deve passar por isso que tu estás dizendo. Jesus disse para o próprio discípulo Pedro: arreda-te, Satanás. Falando de Judas, se referindo a Judas, Jesus disse: não escolhi de vocês 12, um de vocês é o diabo. Falando dos judeus, numa controvérsia que os judeus teve com Jesus, eles pegaram pedra para apedrejar Jesus. Então, eles reclamavam serem filhos de Abraão. E Jesus, dirigindo a eles, disse: vocês são filhos do diabo, porque assim não procedeu Abraão. Jesus também protestou contra cidades. Ai de ti, Corazi, Betsaida. Protestou contra os líderes da época. Ai de vós, escribas e fariseus. Esses líderes religiosos foram reprovados por Jesus. Jesus protestou contra os ricos. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Certa vez, o discurso de Jesus foi tão severo que os discípulos disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Quem pode suportar? E muitos se retiraram. Jesus, certa vez, ele chega no templo e ele pega uma corda, dobra aquela corda e sai correndo
atrás de todo mundo, expulsando, virando as mesas, derrubando as moedas, os dinheiro e reivindicando: a minha casa será chamada casa de oração e não casas de negócios. Vocês têm feito da casa do meu pai casa de negócios. Então, vemos que muitas vezes Jesus, apesar de ser humilde de coração e manso, Jesus, ele era zeloso e era firme, resoluto e radical em muitas das suas ações. E os profetas antes de Jesus? Davi, alguém descreveu para Saul de que ele era um homem sisudo de palavras, às vezes firme, até carrancudo, mas a Bíblia diz que Deus era com Davi. O profeta Aías, Jeroboão está com o filho à beira da morte e manda sua esposa disfarçada e consultar o profeta Aías. E o profeta recebe a revelação de Deus de que aquela mulher estava indo disfarçada consultá-lo. E ao chegar aquela mulher, o profeta diz: entra, mulher de Jeroboão, porque eu estou encarregado de te dizer duras novas. O profeta Isaías, num determinado momento, foi enviado a Zedequias e com mensagem difícil: coloque em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Então, nem sempre a mensagem era agradável. Muitas, na maioria das vezes, eram mensagens duras de ouvir. E nem sempre os profetas eram consultados. Mas Deus via a necessidade de enviar uma mensagem, de transmitir uma mensagem, e enviava os profetas. Pouco antes de Jesus, o seu precursor, João Batista, está pregando no Rio Jordão e multidões vinham para serem batizadas. E João se dirige às multidões com essas palavras: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raças de víbora aqui quer dizer filhos do diabo. E João, ele continua dizendo: não vem dizendo que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mais adiante, depois de Jesus, Estevão, na sua defesa, Estevão falando com as multidões, ele exclama: incircuncisos, traidores e assassinos, vocês crucificaram o Filho de Deus e vocês receberam a lei dos próprios anjos e não guardaste. Paulo, em suas cartas, ele aconselha os líderes da época nas igrejas, os que vivem em pecado, repreendem-os severamente para que sejam sadios na fé. Repreenda na presença de todos para que os demais temam. Reprovem as obras das trevas e não vos tornai cúmplices. Então, as obras das trevas precisam ser reprovadas. E a missão dos profetas, dos homens de Deus, é reprovar, reprovar e reprovar. Nos últimos dias, a ira de Deus será derramada sobre os filhos da desobediência. E
como prometeu ali em Gênesis, Deus prometeu ali em Gênesis 3:15, de pôr inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Haveria perseguição aos descendentes da mulher, da igreja de Deus. A guerra nos últimos dias da história do mundo seria declarada. Diz Apocalipse 12:17 que Satanás e os seus seguidores irá pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus. E Apocalipse 14, do 9 a 10, diz que Deus e os seus seguidores também estariam irados contra os que adoram a besta, e a sua imagem. E a ira dos seguidores do Cordeiro é uma ira divina, é uma ira vinda do céu, mas a ira dos seguidores do dragão é uma ira maligna. Nos últimos dias, tentarão silenciar os profetas de Deus. Como disseram de Jesus, ele expulsa os demônios pelos próprios demônios. Então, tentarão também desqualificar os profetas de Deus. Os discípulos, certa vez, cheios do Espírito Santo, batizando e curando, disseram dos discípulos: estão embriagados. Paulo, testemunhando perante Festo, Festo diz: estás louco, Paulo, estás delirando. E Jesus disse que nos últimos dias os inimigos serão os da própria casa, serão os irmãos de sangue, serão os irmãos, os falsos irmãos que professam a mesma fé. Por exemplo, olhando a linha do tempo lá atrás, até os nossos dias, quem matou Abel? Seu irmão. Quem vendeu José? Seu irmão. Quem tinha inveja de Davi? Seus irmãos. O próprio filho também o perseguiu, tentando tirar a vida do pai. Quem vendeu Jesus e traiu Jesus? Seu irmão. Quem perseguiu o apóstolo Paulo? Os falsos irmãos. E o joio está no meio do povo de Deus e estará até na consumação dos séculos. Disse Jesus em Mateus 13:24. O povo de Israel era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Mas a luta não era só contra os egípcios e os cananeus. Muitos do meio daquele povo, do povo de Israel, também rejeitaram a autoridade de Moisés e caíram no deserto. E a esmagadora maioria daquele povo pereceram. Dos quase 3 milhões que saíram do Egito, entrando na terra prometida, somente Josué e Caleb. Mas Deus promete estar conosco. O povo de Deus, os homens de Deus, essa promessa aqui não é só para os judeus, ou para os hebreus, ou para os filhos consanguíneos de Abraão, mas é para todos aqueles que obedecem a Deus e guardam suas palavras. O povo de Deus, os homens de Deus, pode ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Dependem de como você leva em consideração as mensagens transmitidas por esses homens. Por exemplo, a Arca da Aliança de Deus foi
uma bênção para Obed, mas uma maldição para o irreverente Uzá, que tocou na arca sem Deus autorizar. Elias foi uma bênção para a viúva de Serepta, ressuscitando seu filho, mas foi uma maldição para 952 homens da sua época. Aqueles homens morreram porque desrespeitaram a Deus e o profeta Elias. Eliseu foi uma bênção para a Sulamita, também ressuscitando seu filho, porque ela o reconheceu como um homem de Deus. Mas Eliseu, ao mesmo tempo, foi uma maldição para 42 rapazinhos que o desprezou e zombou dele. Mas, ao mesmo tempo que o profeta ele é duro, é incisivo, é firme, é radical, é uma bênção ter um homem de Deus, ter um profeta como seu aliado. Jesus, por exemplo, estava no barco com os discípulos quando veio aquela terrível tempestade. Mas Jesus repreendeu a tempestade e os discípulos foram salvos. As pessoas que estavam com Paulo naquela última viagem, onde veio aquela tempestade que despedaçou o navio, o anjo de noite revela para Paulo que nenhum dos que estaria com ele se perderia. E de forma dramática, todos eles foram salvos. Então, a promessa que temos é que Jesus estará no barco de todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos nos últimos dias. Temos essa promessa. E falando de mim, com todas as dificuldades que eu relatei no vídeo passado, em meio aos irmãos, em meio ao povo de Deus, com as visões que Deus me dá, as revelações que Deus me dá, as experiências que tenho com Deus, é como um abraço confortador dele e como suaves palavras dele ao meu ouvido. Você está no caminho certo. Siga em frente. Eu gostaria de terminar essa mensagem lendo para você Mateus 5, do 11 ao 12. Jesus, dirigindo aqui aos discípulos, às multidões, ele diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, se os profetas no passado foram perseguidos, os seguidores de Deus também nos últimos dias sofrerão perseguição. Mas a leve e momentânea tribulação, diz Paulo, reduzirá para nós num eterno peso de glória. Uma inacessível coroa de glória. Então, hoje, Deus está selando os seus filhos. Busque o Espírito Santo. Ore a Deus incessantemente. Louve, medita na palavra. Jejue, busque a Deus de todo o teu coração, para que Ele mude a sua história. Eu, no vídeo passado, registrei as minhas experiências que Deus tem me dado e registrei a história de muita gente que se levantou contra Deus e seu servo e se deram mal.
mas essas histórias foram registradas. Deus me pediu para registrar essas histórias para que ficasse na linha do tempo como exemplo para todos aqueles que irão levantar contra Deus e contra seus ungidos. Porque aquele que dá um copo de água a um filho de Deus, disse Jesus que está fazendo para ele, mas aquele que perseguir um servo de Deus também estará lutando contra Deus. Como você tem vivido hoje? Você tem vivido guardando os mandamentos de Deus e lutando com Deus ou lutando contra Deus? Quais são os registros que os anjos têm levado de você para o céu? Busque o Espírito Santo, busque o selo de Deus na sua vida e dê o seu melhor para que os anjos possam relatar suas boas obras também no livro da vida. Vamos orar, mas antes, dê o seu joinha, dê o seu like, aperte o sininho, se inscreva para receber as próximas mensagens. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos mostrar o estilo de vida dos profetas, como eles eram consagrados e como eles não temiam homem algum, mas somente o Senhor. Nos torna homens de coragem, de fé e de oração, e nos torna vencedores pela tua graça. Essas bênçãos eu te peço para mim e para os meus ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Um abraço para você, fique na graça, fique na paz, Deus abençoe.